Boa noite a todos, a paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. O tema dessa mensagem é a origem do pecado. A origem do pecado. Antes disso, vou dar só uma pequena introdução. Meus amados, o pecado, ao longo dos séculos, desde os tempos primórdios, tem sido um câncer, tem sido algo destrutivo na vida do ser humano. O pecado é algo que século após século, ano após ano, década após década, tem interferido na vida do homem de uma maneira muito negativa. E a Bíblia diz que Deus olhou lá do céu para a terra, e Ele compreendeu, Ele viu que todos pecaram, que não havia ninguém, com sabedoria, não havia ninguém com entendimento, não havia ninguém que buscasse a Deus. A terra entregue ao diabo, a terra entregue ao pecado, e a raça humana sofrendo cada vez mais. E aí então no Novo Testamento nós vemos João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aquele mundo caído, aquele mundo despedaçado, aquele mundo destruído pelo pecado. E a Bíblia diz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a todos. Deus enviou Jesus. Para quê? Para erradicar o pecado da vida do homem, para nos dar o perdão de Deus, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, mas por falta do conhecimento, porque essa fé ainda não alcançou a todos e nem vai alcançar a todos, mas por causa da falta de entendimento do homem, o homem tem responsabilizado a Deus a respeito das coisas ruins que têm acontecido no planeta Terra. O homem tem responsabilizado a Deus por todas as desgraças que acontecem nesse mundo, como se Deus fosse o responsável direto por toda a calamidade que acontece aqui no planeta Terra. Se uma criança nasce cega, a culpa é de Deus. Se um jovem morre na flor da idade, a culpa é de Deus. Se acontece algum acidente, a culpa é de Deus. Se acontece alguma tragédia humana na família, a culpa é de Deus. E as pessoas questionam: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Por que o Senhor levou meu filho? Por que o Senhor levou meu esposo? Por que o Senhor levou minha esposa? Por que o Senhor permitiu que meu marido ficasse desempregado? E nós acabamos responsabilizando a Deus por toda a tragédia humana, por toda a tragédia que acontece aqui no planeta Terra. E tudo isso por quê, meus amados? Por conta da falta de sabedoria, por conta da falta do conhecimento da palavra, porque nós precisamos entender porque tudo isso que tem acontecido e que ainda há de acontecer no planeta Terra, nada mais é do que fruto do pecado do homem. E não culpa direta de Deus. Deus ainda não governa nessa terra diretamente, meus amados. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que esse mundo jaz o maligno. Em algumas outras versões diz assim que o mundo está sobre o poder do maligno. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Adão, por causa de ti, a terra é amaldiçoada. Adão, por causa do teu pecado, maldita é a terra. Então, queridos, nós precisamos entender que o pecado, de uma maneira coletiva, ele tem afetado a raça humana, ele tem afetado o homem, ele tem afetado a natureza, e todas essas coisas, essas malignidades, essas coisas ruins que acontecem, não é responsabilidade de Deus. Deus não é assassino. Deus não mata criança. Deus não mata jovens à flor da idade. Deus não tira o emprego de ninguém. Isso é loucura. Isso é um absurdo. Acusar Deus, tão maravilhoso, tão bondoso, que sacrificou seu próprio filho por nós, e quando acontece alguma coisa errada na nossa vida, Deus, por que o Senhor fez isso?
toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, desce do Pai das luzes, desce do céu para nós. O problema da terra, o problema do ser humano é o pecado. Jesus, ele veio para mudar a nossa natureza adâmica, para que a nossa natureza fosse divina. E dessa forma, erradicar o pecado da nossa vida. Mas essa fé não é para todos. Essa fé, ela não afeta o mundo na sua totalidade. O pecado afeta o mundo na sua totalidade. Mas a fé em Jesus Cristo, ela não afeta o mundo na sua totalidade. A fé em Cristo afeta a minha vida. A fé em Cristo afeta na sua vida particular. Não afeta o mundo. Não, porque nós vamos mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Já existe um destino para o mundo. É só você ler o livro de Apocalipse. Ninguém vai mudar o mundo. Isso é utopia. Isso é um delírio. Porque não existe isso. O mundo jaz no maligno. Então, meus amados, nós precisamos entender que o que tem arruinado a vida de muitas pessoas, que tem destruído a vida de muitas pessoas e afetado a sociedade toda, mundial, de uma maneira direta, é o pecado que entrou na raça humana desde a época de Adão. Mas, através da fé, através do Senhor Jesus, nós podemos e devemos erradicar, aniquilar, destruir o pecado na nossa vida de uma vez por todas. Aquele que está em Cristo Jesus não deve permanecer no pecado. Aquele que está em Cristo Jesus não pode se render a tudo isso, mas ele deve vencer. E Deus nos tem dado condições para que todos nós possamos erradicar, vencer o pecado na nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da vida está em Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz, feliz é o homem que suporta a provação. Tiago 1,12 fala da provação. Versículo 13, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13 fala sobre tentação. Tiago capítulo 1, versículo 12 fala sobre provação. Tiago capítulo 1, versículo 13 fala sobre tentação. Uma coisa é provação, outra coisa é tentação. Qual que é a diferença da provação e da tentação? A provação é aquilo que acontece na nossa vida nos dias em que nós vivemos aqui nessa terra. A provação, ela pode ser uma fase de desemprego, ela pode ser uma fase ruim no casamento, ela pode ser uma fase ruim na sua vida financeira, né? As provações dessa vida, né, são problemas que diz respeito a esse mundo. E problemas que todos nós estamos sujeitos a passar. Porque quando que os nossos problemas realmente vão acabar? Quando nós estivermos na glória.
na Nova Jerusalém com Jesus. Enquanto nós permanecemos aqui na terra, nós vamos passar por algumas lutas e provações, seja no âmbito familiar, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito ministerial, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos sujeitos a passar por provações. São as provações da vida. E Tiago, ele escreve aqui, feliz aquele, feliz o homem que suporta a provação com perseverança. Não é porque estamos numa fase difícil no nosso casamento, ou na nossa vida financeira, ou na nossa vida sentimental, ou em qualquer outra área que seja, não é por conta disso que nós vamos nos afastar da presença de Deus. Porque a Bíblia diz aqui, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando eu persevero na prova, quando os problemas dessa vida não afetam a minha fé, quando os problemas dessa vida não afetam o meu relacionamento com Deus, quando os problemas dessa vida não me afetam espiritualmente, o que acontece? Eu estou perseverando e eu estou mandando uma mensagem para o céu que diz o seguinte: Senhor, apesar das provações dessa vida, nesse mundo que jaz o maligno, eu te amo acima de todas as coisas. Amém, queridos? Quando nós perseveramos, passando e vencendo os problemas dessa vida, a Bíblia diz que nós vamos receber a coroa da vida, porque as provações deste mundo não nos separaram da presença de Deus. Talvez alguns de vocês estejam passando por alguma provação, alguma dificuldade na família, alguma fase de desemprego, de escassez, de enfermidade, algum problema com os filhos. Mas isso não afasta você da presença de Deus, mas isso não afasta você da fé, isso não afasta você dos caminhos do Senhor. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, e você está mandando essa mensagem linda para o céu: Senhor, eu te amo. Agora no versículo 13, está falando do quê? De tentação. E no versículo 13, versículo 14 e versículo 15, Tiago, ele descreve um processo de destruição que acontece na vida daqueles que se entregam ao pecado. Mas, através de Tiago, do versículo 13, capítulo 1 do versículo 13 até o 15, nós vemos que é algo que não é assim, do dia para a noite, é um processo. É um processo. E a Bíblia diz aqui, eu vou explicar para vocês bem rapidinho como é que é esse processo. A Bíblia diz aqui: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Muitas pessoas dizem, não, porque Deus permitiu que eu caísse, porque Deus permitiu que eu pecasse, porque Deus permitiu. Sem chance. Amém? Deus não quer que os seus filhos caiam no pecado, e Ele não vai ficar armando ciladinha para você cair no pecado, para provar, nada disso, esquece. Está aqui. Mas vamos lá. Sou tentado por Deus. Ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E aí vem o processo. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Por seu próprio desejo. Então, o primeiro passo aqui é o que o versículo 14 ele diz, cada um é tentado quando ele é atraído e seduzido por seu próprio desejo. Surgiu um desejo. Surgiu uma concupiscência, uma cobiça. Surgiu. Dentro de você, não fora de você. O desejo, ele aparece, ele surge dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Há um desejo impuro. Há uma cobiça. Há um desejo errado dentro de você. Algo que te atrai. Algo que você cobiça. Algo que está dentro de você. No versículo 15, diz assim: então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Então o primeiro surge
o desejo dentro de você. E você não combate esse desejo. E o que acontece então? Aí vem o segundo passo. O desejo, né? No versículo 14. Melhor, versículo 15. O desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Quando chega nessa fase do processo, aqui a situação já se tornou o quê? Irreversível. Por quê? Quando a Bíblia diz assim, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, é porque dentro do seu coração você já tomou a decisão de pecar. Você não pecou ainda, mas você tomou a decisão de pecar. Quando você toma a decisão de pecar, você o quê? Você concebeu o pecado. O pecado, ele já nasceu dentro de você. Quando o pecado já nasce dentro de nós, já não tem mais como voltar atrás. Você já gerou, você já concebeu, você já tomou a decisão de pecar, você concebeu o pecado. Nessa fase, já não tem mais volta, porque o pecado já nasceu dentro de você. E aí depois, o que acontece? O pecado é consumado, né? Como diz aqui no versículo 15. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera morte. Então ele nasce dentro de você. E aí você dá a luz ao pecado. O que é dar a luz ao pecado? É o pecado consumado. Ele se tornou uma atitude na sua vida. E uma vez que você peca, isso acaba gerando o quê? Gerando a morte. Então, meus amados, esse é o processo que muitas vezes acontece dentro de nós. Você é atraído por alguma coisa, surge aquele desejo dentro de você, aquele desejo não é combatido, e então você acaba concebendo o pecado, você decide pecar. Quando você decidiu pecar, é porque o pecado nasceu dentro de você. E quando você dá a luz ao pecado, que é o ato consumado, aí acabou. A partir da segunda fase, já não dá para fazer mais nada. Qual é o ponto principal desse processo de destruição, de cair no pecado aqui? Está justamente aqui, ó, no versículo 13, ó, ou melhor, no versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar de onde vem esse desejo. De onde vem esse desejo? E, de uma maneira bem rápida e simples, eu quero passar para vocês 3 fontes principais que podem gerar esse desejo dentro de nós, que pode nos levar a esse processo de destruição, de queda, como Tiago escreveu aqui, como Tiago explicou aqui para nós. Amém? O primeiro desejo, ou melhor, a primeira fonte do desejo, é o que nós chamamos de o desejo enraizado na alma. Queridos, antes de nós nos convertermos, todos nós cometíamos vários pecados, amém? Todos nós cometíamos vários pecados, né? A nossa vida, ela era toda cheia de pecado. Para nós, fazer o errado, fazer o pecado, cometer pecado era algo normal, porque fazia parte da nossa natureza caída, da nossa natureza adâmica. Então, para nós, uma vida de pecado era uma vida normal. E às vezes você nem achava que era tão pecado assim. Porque na nossa mentalidade, o pecado é roubar, é matar, né? É fazer essas coisas mais pesadas.
Mas quando nós recebemos a luz, quando nós recebemos a Jesus como Salvador, quando nós recebemos a revelação do Espírito Santo da Palavra de Deus, nós entendemos então que muitas coisas da nossa vida de fato é pecado. E então nós começamos a eliminar todas essas atitudes erradas da nossa vida, todos esses pecados da nossa vida. E o que acontece? Quando nós nos convertemos e começamos a caminhar com Cristo, 90% do pecado, 90% das coisas erradas, nós começamos a eliminar da nossa vida. E você fala, não, porque eu vou parar de fazer isso, porque isso aqui está errado, porque isso aqui não está certo, porque isso aqui não convém, porque isso aqui Deus condena mesmo, não, porque isso aqui é errado, tal. E você começa então a eliminar vários pecados da sua vida, mas existe aquele pecado que você não consegue eliminar ele totalmente da sua vida. É aquele pecado que parece que está o quê? Enraizado na sua alma. Não era só um pecado externo que você cometia à torta direita e que quando você entregou a sua vida a Jesus, você falou assim, não, isso aqui eu não vou fazer mais. Não, é aquele pecado que realmente dominava a sua vida. Era aquele pecado que realmente exercia uma influência sobre a sua vida. Nós podemos dizer que era o pecado principal da sua vida. Então você elimina 90% dos pecados, mas aquele pecado que realmente dominava a sua vida, você não consegue eliminá-lo totalmente. Por quê? Porque é um pecado que está diretamente enraizado, ligado na sua alma. Você pode parar para pensar, você pensa na sua própria vida, você vai ver isso. Muita coisa errada que você fazia, você parou com tudo. Mas tem aquele pecado que você ainda não conseguiu eliminar totalmente da sua vida. E esse pecado é essa fonte de desejo dentro do seu coração, dentro de você, e que muitas vezes faz você cair nesse processo de destruição. Como? Como nós podemos combater esse tipo de pecado? Queridos, esse tipo de pecado é na oração, é no jejum, é você não se conformar com esse pecado na sua vida. É você escolher alguém da sua confiança e que tenha mais maturidade espiritual do que você, para você estar confessando e pedindo para aquela pessoa orar junto com você. Não tem muita firula, não tem muita metodologia. É orar, é jejuar, é dizer não para a sua própria carne, é identificar que o desejo está brotando e já cortar ele logo de cara, antes que você realmente conceba o pecado. Não se conforme. Meus amados, muitos cristãos, eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. Muitos cristãos estão que nem o meu carro, meu Voyaginho. Meu Voyaginho ontem, eu não sei se é problema na vela, se é cabo de vela, se é a bobina. Ele tem 4 cilindros, mas só está funcionando 3. Só está funcionando 3. Então, eu vim com ele para a igreja hoje de manhã, eu voltei para casa, voltei agora à noite, tudo. Ele pegou pista, ele andou meio normalzinho, tal, mas ele está funcionando o quê? 3 cilindros. O motor não está na potência total, amém? Só está funcionando 3 cilindros, 1 cilindro está parado. Então, o motor do meu carro, ele não está na totalidade da potência que ele tem. Ele está menos, porque só está funcionando 3 cilindros. E tem muitas pessoas na igreja, e não só na nossa, no modo geral, que estão desse jeito. Só está funcionando 3 cilindros. Não está na sua potência total, não está vivendo a plenitude, não está vivendo a totalidade, não está vivendo o 100% daquilo que Deus tem preparado para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque aquele pecado enraizado na sua alma ainda não foi totalmente eliminado.
Então, você até anda, você até corre, você até viaja, você até vai caminhando com Jesus, mas não na sua plenitude, não na potência total, não na totalidade daquilo que Deus preparou para a sua vida. Então, meus amados, nós temos que nos esforçar, nós temos que ficar inconformados com essa situação e falar, não, eu não quero só 2 cilindros, não quero 3 cilindros, eu não quero 10%, 30%, 40%, 60% do poder de Deus, das promessas de Deus, eu quero viver 100% daquilo que Deus tem para a minha vida, eu quero viver 100% daquilo que Jesus pagou o preço por mim naquela cruz do Calvário. Diga aleluia. Diga assim, eu vou viver 100% pentecostal, 100% daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Elimina esse mal, elimina esse pecado enraizado na tua alma, corta o cordão umbilical, para que você viva realmente tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Segundo lugar, o desejo que vem através de gatilhos emocionais, desejos oriundos e traumas do passado. Então, é aquele desejo, é aquela concupiscência carnal errada, que surge na nossa vida, que surge dentro de nós, por quê? Porque existem traumas do passado na nossa vida, que ainda não foram devidamente curados, tratados e perdoados. Queridos, eu visitei um jovem não, já tem mais de 40 anos. Quem acha que é jovem com 40 anos? A irmã Leuda acha que é 40 anos é jovem? Ai, Jesus amado. Há 20 anos atrás, ele sofreu um trauma, uma perca muito grande na sua vida. E aquilo afetou ele de uma maneira emocional muito forte. E ele não conseguiu ser curado, ser tratado devidamente a respeito disso. E até hoje, a vida dele está totalmente amarrada, travada. Ele não estuda, ele não trabalha, vive com a mãe, uma situação tão difícil. Nós fomos lá, convidamos ele para vir até a nossa igreja, falamos do Evangelho, de Jesus. E vamos crer, que ele venha, que ele se converta de verdade. Mas veja, meus amados, existem muitas pessoas que, apesar de estarem em Cristo Jesus, ainda carregam essas mazelas do passado. E é assim, eu creio da seguinte forma. Não, porque todo crente precisa passar por uma cura interior. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Eu creio que quando a pessoa tem uma revelação mais profunda da palavra, do sacrifício de Jesus, e a respeito do ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ela consegue receber a cura da alma, a cura em relação aos traumas do passado, somente através da fé, tomando posse daquilo que Cristo fez na cruz por ela. Todavia, eu também creio que há pessoas que precisam de uma ministração particular para ajudar essa pessoa a crer e a entender que realmente aquilo está quebrado em nome de Jesus. Então, como que nós podemos e devemos combater esse tipo de coisa? Como nós podemos receber essa cura e realmente, colocar uma pedra no passado? Através da confissão.
através de você buscar uma pessoa sempre mais madura, mais espiritual do que você, e colocar tudo para fora. Tem pessoas, meus amados, que precisa abrir o coração. Tem pessoas que precisam desabafar. Tem pessoas que precisam confessar, falar com a boca, né? Que precisa colocar para fora. E isso é normal, nós não podemos julgar, não, essa pessoa não é tão espiritual assim, a outra, nada a ver. Existem pessoas que precisam colocar para fora. Eu já participei várias vezes disso. A pessoa falou, pastor, eu só precisava abrir isso, eu só precisava falar isso para alguém, porque eu carregava isso sozinho dentro de mim, ninguém sabe, né? Só o Senhor sabe e tal, então eu precisava colocar isso para fora. Aí, após a pessoa ter colocado, né, ter aberto o coração, o que a gente faz? A gente ora quebrando, a gente ora perdoando, né? A gente ora desfazendo ali todo o mal, toda a obra do diabo, né? Quebrando toda a legalidade espiritual, porque o diabo, ele trabalha no oculto. Então, quando você traz à tona aquilo que estava oculto, o diabo perde o poder sobre a vida da pessoa. O poder da acusação, o poder da opressão, ele perde esse poder. Por quê? Porque aquilo que estava oculto no coração da pessoa foi trazido à luz. E quando é trazido à luz, o diabo perde todo o seu poder, toda a sua influência sobre a vida daquela pessoa. E a questão do trauma, meus amados, muitas vezes nós damos mais ênfase para aquela pessoa que geralmente foi a vítima, foi abusada. Mas não é só um trauma da vítima que é ruim carregar no coração. Existe o trauma do passado também, que é do abusador. Que é aquela pessoa que causou o trauma em outra pessoa. É aquela pessoa que ela fez o mal, que ela praticou contra, né, aquele ato horrível contra aquela pessoa. Então, muitas vezes, uma pessoa que praticou o erro, que gerou o trauma, aquela pessoa que foi o espancador, que foi o abusador, que foi aquele pai ausente, que foi aquela pessoa que feriu, que magoou, ela também é uma pessoa traumatizada, porque ela carrega essa culpa no coração. Então, o que ela tem que fazer para ficar livre disso? Ela tem que confessar para alguém. Então, a questão do trauma do passado é tanto para quem foi vítima, tanto para aquele que foi o causador. Então, de repente, a situação que você está vivendo hoje, você foi o causador. A pessoa que você fez, que você praticou contra ela talvez nem more mais aqui em Jundiaí, talvez está em outro lugar, não é dessa igreja tal, mas você carrega esse peso no coração. Você sabe que Jesus já te perdoou, você nasceu de novo, mas você carrega esse peso no seu coração do passado, de ter praticado algo muito mal no passado, muito horrível, e você carrega essa acusação dentro de você. Por quê? Porque você nunca abriu para ninguém. E isso faz com que desejos errados surjam dentro de você, fazendo você cair nesse processo de destruição. Então, seja aquele que praticou, ou seja aquele que sofreu o abuso, que sofreu o espancamento, existem vários tipos de traumas emocionais. Essa pessoa mesmo que eu estava citando aqui agora, foi uma pessoa que ela perdeu o pai de maneira trágica, uma história muito complicada, tudo, e depois que ele viu o pai ali no caixão, acabou o mundo para ele. Foi uma coisa, né, ali na hora, complicada, tal, e ele acabou não superando isso. Então, um trauma é uma perca, é uma separação, é um espancamento, é um abuso, é uma vida de abusos, é uma vida de abandono, enfim. Agora, a maneira de nós resolvermos isso, qual que é? É confessando, colocando para fora, abrindo o coração, e a outra pessoa que está ouvindo a sua confissão, tal, ela vai orar, né? Quebrando, vai orar liberando perdão,
vai orar trazendo a graça de Deus, o perdão de Deus e fechando toda a legalidade do diabo contra a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? E isso é algo que, infelizmente, acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, infelizmente, tiveram um passado muito difícil, muito cruel, muito ruim. E por conta de ser coisas horríveis, às vezes as pessoas não conseguem abrir o coração e colocar para fora. Mas enquanto isso não acontece, parece que a vida da pessoa não anda. Parece que a vida espiritual dela não vai para frente. E aqueles desejos errados, impuros, a cobiça, né? Enfim, ela surge no coração de tempo em tempo. E você acaba caindo e acaba entrando nesse processo aqui de destruição que Tiago descreve aqui na Bíblia. Amém? Terceiro e último lugar. Desejo que vem através da carência. Quando uma necessidade da pessoa não é suprida, e isso geralmente acontece na onde? Na área dos relacionamentos, né? Então, a primeira fonte desses desejos impuros, qual que é? É o pecado arraigado na alma. Segundo lugar, é traumas do passado que ainda não foram curados, que ainda não foram superados. Terceiro lugar, desejo que vem através da carência. Da carência é o quê? Afetiva, que geralmente acontece dentro dos relacionamentos familiares, né, no casamento e até mesmo entre amigos. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Alguém que está carente do ponto de vista afetivo, sente falta de uma maior proximidade com outras pessoas ou de demonstrações de carinho por parte de amigos, familiares ou cônjuges. Assim surgem pensamentos como: não sou amado, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo, e pensamentos similares a esse, sentimentos similares a esse. Uma das principais causas da carência afetiva é, de fato, a ausência de cuidados, especialmente na infância. Afinal, a afetividade e o suporte emocional são funções da família e indispensáveis durante o desenvolvimento de uma criança. A sua falta pode, inclusive, afetar a sua vida no futuro. A carência afetiva está ligada ao desejo do vínculo social e pode se apresentar de maneiras muito distintas. Então, queridos, carência afetiva nada mais é o quê? Daquela afetividade emocional que não foi suprida quando a pessoa era criança, ou talvez quando a pessoa já é um adolescente, um jovem, ou talvez uma carência afetiva na área do casamento. Ou seja, o marido não está suprindo totalmente a esposa, ou a esposa não está suprindo totalmente o marido. Aí surge o quê? Uma carência afetiva. E aí começa a surgir o quê? Pensamentos, começa a surgir o desejo impuro no coração daquela pessoa. Por quê? Porque há uma carência afetiva dentro daquela pessoa. Ela ou não foi suprida pelos pais, ou não foi suprida, né, pelo cônjuge, né, não tem sido suprida pela família. É aquele jovem que tem 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, e ele não se sente, né, amado pela família, não se sente amado pelos pais, assim como uma criança não se sente amado pelos pais, e assim como o cônjuge não se sente amado pelo cônjuge. E aí essa carência, meus amados, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que surja esses desejos impuros dentro da pessoa. Olha só como que esse negócio é complicado. Olha só como que é uma pessoa que tem carência afetiva. Dependência emocional. A necessidade de outras pessoas para se sentir feliz. A pessoa, então, ela começa o quê? Ela fazer o seguinte: ela tem uma tendência à submissão por medo de perder os relacionamentos.
Então é aquela pessoa que ela está numa amizade tóxica, uma amizade que não faz bem para ela, ou é aquele jovem que está no namoro, ou aquela jovem que está no namoro, aquele namoro ruim, aquele namoro que não é bom, aquela amizade que não é boa, mas por medo de perder aquela amizade, por medo de perder aquele namorado, perder aquele noivo, então ela acaba se submetendo a todo tipo de capricho, de humilhação, de exigência. Por quê? Porque ela é carente e ela não quer perder aquela amizade, ela não quer perder aquele namorado, ela não quer perder aquele noivo, né? Que nem aqueles casos que acontecem muitas vezes, a pessoa está namorando e ela descobre que durante o namoro, o namorado traiu ela. Mas ela perdoa, ela perdoa, ela releva tal, porque ela não quer perder aquele namorado. Aí no noivado, o noivo, né, o mesmo cara, ele pega e trai novamente. Ele trai novamente e tal, mas ela perdoa. Ela perdoa novamente, por quê? Porque ela tem medo de perder aquela pessoa. E ela entra no casamento com essa pessoa que traiu ela no namoro, que traiu ela no noivado, e com certeza vai acontecer o quê? Vai trair no casamento também. Ela entra nesse casamento errado. Ela entra nesse casamento tóxico. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquela pessoa. Ela tem medo de perder aquele marido, aquela esposa, aquele noivo, aquela noiva. Ele tem medo. E então se submete a todo tipo de humilhação, de capricho, por conta dessa carência afetiva. Só que isso se torna o quê? Algo destrutivo para aquela pessoa. Aí entra a depressão, entra a angústia na alma, aí os desejos impuros, errados, começam a surgir dentro dela, e ela acaba cometendo o pecado. Excesso de cobranças e pressão sobre companheiros, amigos e familiares. Já viu aquelas mães que o filho casa, ou a filha, e fica aquela cobrança? Nossa, você não veio domingo comer com a gente aqui no almoço? Você não mandou o bom dia para mim hoje no WhatsApp? Mandou a semana inteira, só na sexta-feira esqueceu de mandar o bom dia, ela já está cobrando o bom dia no WhatsApp. Está entendendo? É aquele amigo, né, aquela amizade, aquela cobrança excessiva. Aquela mãe super protetora com os filhos, que não deixa os filhos respirarem. É 24 horas por dia no pé. Aonde você está, com quem você foi, onde você está saindo, que hora que você está, aquela coisa. O marido. Eu conheci um cara que ele colocou não sei o que no celular da pessoa, da esposa dele, aonde ela ia, ele sabia onde ela estava. A esposa, ele colocou um trem lá no celular da esposa, aonde ela ia, ele sabia onde ela estava. Tipo um rastreador. Colocou um rastreador. Entendeu? Uma cobrança excessiva, né? Uma pressão. Quer controlar. Nossa, você foi almoçar com fulano, beltrano e nem me chamou. Ah, vocês fizeram um churrasco e eu não fui chamado. Aquela amizade, né? Aquele relacionamento obsessivo. Por quê? Porque a pessoa é carente, a pessoa tem problema. Ciúmes e tentativas de controle, como eu já disse aqui, um ciúmes excessivo. Aquela loucura, aquela coisa, né? Dificuldade para defender as próprias ideias ou fazer planos individuais. A pessoa, ela não consegue decidir a sua própria vida. Ela não consegue ter vida própria, ela sempre, né, depende de alguém para tomar uma decisão. Uma pessoa que não tem coragem, que não consegue defender naquilo que ela acredita, ela sempre está querendo agradar todo mundo, está sempre pendendo para o lado de alguém. É uma pessoa que não consegue escolher sozinha o curso que ela vai fazer, não consegue escolher sozinha o trabalho que ela vai trabalhar, não consegue escolher um carro sozinho que vai comprar. Para tudo ela depende de outras pessoas. Ela não tem ideais próprios, ela não tem identidade própria. Ela está conversando aqui, tem um bolsonarista aqui e tem um lulista aqui, tem um petista aqui. Lulista, petista, tudoista.
Aí o bolsonarista fala, não, porque o Bolsonaro tal, foi um cara honesto, não sei o que lá, fez isso, fez aquilo outro, tal, segurou o Brasil na época da pandemia, não sei o que lá, tal. Aí a pessoa que tem problema, ela fala, realmente, o Bolsonaro foi um bom presidente e tal, não deveria nem ter perdido a eleição, blá, 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 blá. Aí o lulista começa a falar também, não, mas o Lula também, na época dele, o Brasil estava super bem, ele construiu várias, né, universidades e tal, não sei o que lá, fez isso, fez aquilo outro. Aí a pessoa fala, né, realmente, não pode também meter o pau no Lula, porque o Lula não foi tão ruim assim. Então ela fica, né? Não, teve a Lava Jato, tal, não sei o que lá. Mas também teve lá o PAC, teve a ajuda, né, os pobres, não sei o que lá, tal. Então a pessoa, ela fica ali, ó. Ela não tem vontade própria, ela não tem ideal próprio, ela não tem identidade. Porque ela tem problema, é uma pessoa carente, né? É uma pessoa carente, ela quer agradar todo mundo, ela quer, né, as suas decisões, ela se preocupa muito com as suas próprias decisões, pensando no que as outras pessoas vão dizer. Mas se eu comprar esse carro aqui, o que o pessoal vai falar? Será que o meu amigo vai gostar se eu comprar esse carro? Será que a minha namorada, será que o círculo de amizade que eu frequento, será que o que eles vão achar se eu comprar esse carro aqui? O que eles vão achar se eu fazer essa faculdade? Agora, não sei se eu faço essa faculdade, não sei se eu faço dentista, não sei se eu faço veterinário. A pessoa não tem identidade. Aceitação de relações ruins por receio de ficar sozinho. Já falei isso aqui também, né? A pessoa está numa amizade errada, tóxica, mas ela tem medo de ficar sozinho. Então, ela continua com aquela amizade errada. Sentimento de inferioridade. É aquela pessoa que põe o pé na igreja, ela acha que todo mundo é melhor do que ela. É aquela pessoa que vai fazer uma entrevista, ela olha na sala de espera e ela começa a olhar um por um. E ela começa a pensar, não, aquele ali é mais inteligente do que eu. Aquele ali é mais bonito do que eu. Aquele ali tem mais experiência do que eu. Aquele ali deve falar inglês, espanhol, deve falar chinês, aquele lá, eu acho que é o cara que vai conseguir a vaga do meu emprego. Ela acha, é aquela pessoa que se sente inferior, né? Tem aquele complexo, ela olha no espelho assim, ela fala, não é possível. Será que eu nasci no avesso? Será que quando o médico tirou eu, foi que nem aquela camisa que você vira no avesso assim, opa, saiu no avesso. Sentimento de inferioridade. Todo mundo é melhor do que eu. Todo mundo é mais bonito do que eu. Todo mundo fala melhor do que eu. Todo mundo é mais inteligente do que eu. O meu marido é mais inteligente, é melhor do que eu. A minha esposa é melhor do que eu. O meu vizinho é melhor do que eu. Os meus irmãos são melhores do que eu. Eu sou o mais fraco da minha família. Sentimento de inferioridade. E por último, uma vida sexual promíscua. A pessoa que é carente, ela acha que se ela se abrir sexualmente para outras pessoas, ela vai ter mais carinho, ela vai ter mais amor, ela vai ter mais amigos, ela vai ter mais amizades, ela vai ter mais pessoas por perto dela. E então, para preencher essa carência, ela acaba, né, se abrindo intimamente para outras pessoas, caindo numa vida sexual totalmente promíscua, totalmente errada. Por quê? Porque existe uma carência dentro dela, uma necessidade que não foi o quê? Que não foi suprida. E gera então esses comportamentos limitadores, esses comportamentos errados na vida da pessoa. E a pessoa começa, né, a cair no pecado. Começa a entrar nesse processo aqui de cair no pecado. Por quê? Porque a fonte dos desejos dela, o que é? É proveniente de uma carência que não foi suprida.
seja na infância, seja na juventude, ou seja já no casamento, no cônjuge. Aí a pessoa acaba se enveredando pelo caminho do pecado, por esses desejos. Como combater isso? Em primeiro lugar, busque revelação do amor que Deus tem por você. Deus te ama. Ele entregou, Ele sacrificou o seu próprio Filho por você. Deus te ama com toda a força que você possa imaginar desse mundo. Ele te ama e sempre vai te seguir te amando. Sempre, sempre vai seguir te amando, sempre. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquela parábola é para demonstrar o amor do pai pelo filho que não acaba nunca. O filho foi, gastou dinheiro, fez tudo errado. Mas quando ele voltou, cheirando ruim, cheirando lavagem de porco, cheirando chiqueiro, antes de ele falar qualquer coisa, o pai abraça, o pai beija aquele menino que estava cheirando, né? Aquele menino mal cheiroso. Porque esse é o amor do pai. Quando você estava no mundão, fazendo um monte de coisa errada, o pai já te amava. Então, nunca diga, eu não sou amado por ninguém. Você é amado por Deus. E queridos, nós temos que buscar essa revelação desse amor, porque o amor de Deus, ele tem que ser suficiente para mim. Eu não posso depender só do amor da Alessandra, eu não posso depender só do amor dos meus filhos, eu não posso só depender do amor de outras pessoas. A minha maior dependência tem que ser do amor de Deus. Porque se eu tenho essa dependência somente do amor de Deus, com certeza, sem medo de errar, eu vou conseguir me relacionar de maneira correta com a minha esposa, com os meus filhos, com os irmãos, com os meus amigos. Por quê? Porque a minha dependência do amor não está nas pessoas, está em Deus. E quando eu tenho essa dependência do amor somente de Deus, eu consigo me relacionar bem com as pessoas e, consequentemente, eu vou ter o quê? Relacionamentos saudáveis. Quando você não entende o amor que Deus tem por você, quando você não entende, né, quando você depende do amor de outras pessoas, você acaba tendo um relacionamento errado, ruim, como eu já expliquei aqui. E ao invés de pegar o melhor das pessoas para você, do amor das pessoas para você, você acaba estragando aquele relacionamento. Você acaba estragando, né, aquela amizade. Por quê? Porque você está dependente do amor de pessoas e não do amor de Deus. Quantas pessoas viraram o parafuso na época da pandemia? Porque ficaram sozinhos dentro de casa. Porque a dependência do amor delas não estava em Deus, estava nos homens. Quando eu entendo o amor de Deus para a minha vida, eu consigo me relacionar corretamente com as pessoas. Segundo lugar, tenha mais comunicação com o seu cônjuge, com a sua família. No que diz respeito aos casados. Querido, se a sua esposa não está suprindo toda a sua necessidade, seja ela qual for, você tem que chamar ela para conversar e abrir o coração para ela. Assim como a esposa também. Se o marido não está correspondendo, não está suprindo todas as necessidades dela, que ele deve suprir, a esposa tem que chegar no marido e conversar, falar, olha, nosso casamento não está legal. Nós precisamos melhorar nisso. Casamento bom, meus amados, é casamento com uma comunicação aberta. O diabo trabalha no ocultismo, no oculto, no escondido, mas Deus trabalha na luz. E um casamento sadio,
sempre terá que ter essas conversas algumas vezes. Eu e a Alessandra já tivemos conversas assim. Vocês sabem, a Alessandra é muito falha. Brincadeira. Minha esposa é uma bênção. Mas eu já tive que chamar ela para conversar, assim como ela já teve que me chamar para conversar. E é por isso que nós estamos quase há 30 anos juntos. Porque há essa comunicação aberta. Quando não tem algo legal no nosso relacionamento, eu chego para ela e falo, olha, a gente precisa conversar. E ela também fala, ó, vamos conversar que tem coisa aqui que não está legal para nós, não está legal para mim. Então, a comunicação é fundamental. Principalmente quando nós estamos falando de pessoas casadas. Tem que haver essa comunicação aberta. Terceiro lugar, importantíssimo, passe mais tempo com Deus. Passe mais tempo com Deus, meu amado. Se tem alguém que pode suprir essa carência, se tem alguém que pode te curar por dentro, se tem alguém que vai revelar a sua identidade verdadeira, quem você é em Cristo Jesus, é o Pai Celestial, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então passe mais tempo com Deus para curar essa carência afetiva, para tomar essas decisões acertadas na sua vida, para você ter essa revelação do amor do Pai por você. Em quarto lugar, saia de relacionamentos que não edificam. Queridos, não é difícil você identificar se você está numa amizade errada, se você está no namoro errado e até mesmo no noivado errado. Mas pastor, nós já compramos tudo. Se você percebe que é um noivado que está errado, é um casamento que vai ser um tiro no pé, sai fora enquanto é tempo. Essa amizade tóxica, essa pessoa sanguessuga, essa pessoa que não deixa você ficar em paz, essa pessoa que só pede dinheiro emprestado para você, essa pessoa que fica no teu pé mandando mensagem dia e noite, controlando, você não pode ter amizade com ninguém. Depois que você começou a ter amizade com essa pessoa, depois que você começou a namorar essa pessoa, você saiu do seu círculo de amizade e você só anda com essa pessoa e com mais ninguém. É um alerta. Isso é um alerta. Às vezes o jovem está enturmado ali, na GP, tal, na igreja, está envolvido. Aí de repente ele começa a namorar, ou começa a ter uma amizade com outra pessoa. E pouco a pouco aquela pessoa vai arrancando aquele jovem, né? Do círculo de amizade, do pessoal da GP, do pessoal da igreja. E ela quer aquela pessoa só para ela. Aquele namorado que nunca quer sair em grupo. Não, vamos sair só nós dois. Ou aquela namorada que nunca quer sair em grupo. Não, vamos lá na lanchonete e tal. Não, vamos sair só nós dois. Cuidado. Cuidado. Relacionamento ruim. Relacionamento que não edifica. Né? Amizades entre casais. Isso é muito perigoso também. Quantos adultérios, meus amados, não aconteceram entre amizades, entre casais? Conversas erradas, conversas que não edificam, atitudes que não edificam. E de repente, o outro marido começa a mandar mensagem para sua esposa, mas é tudo amizade. Começa a trocar aquelas mensagens no WhatsApp, aquela coisa toda. Cuidado com esse tipo de amizade entre casais. Tem amizade que você tem que cortar, que é melhor perder. Quinto lugar, busque passar o tempo de maneira saudável quando estiver sozinho. Em vez de reclamar da solidão, em vez de reclamar que está sozinho, em vez de ficar lá no Instagram e no Facebook, lá, nossa, está todo mundo lá na pizzaria, eu estou aqui. Nossa, está todo mundo lá em tal lugar, não me chamaram. Blá, 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 e fica chorando as mágoas lá. Ao invés de fazer isso, o que você deve fazer? Passe o seu tempo que você está sozinho de maneira saudável. Vai ler a Bíblia,
leia um bom livro, comece a fazer um curso pela internet, comece a fazer algo que vai edificar a sua vida. Não ficar, vendo besteira e se remoendo porque está sozinho. Vai orar, vai buscar Deus. Ouve uma boa pregação, não vai ouvir essas loucuras que tem por aí na internet. Em último lugar, cuide melhor de si mesmo. Você tem problema de autoestima? Você acha que você está... meu cabelo está muito branco, então pinta. Cadê o Mateus? O Mateus está aí, ó. Ele não estava com o cabelo contente, cabelo preto, e pintou branco. Aí não ficou muito feliz com o cabelo branco, agora pintou de preto de novo. Agora a tinta está meio vencendo já, né, Mateus? Está meio castanho agora. E assim vai. O importante é ser feliz. Você acha que está muito barrigudo? Faz uma dieta. Vai para a academia, começa a andar, maneira na macarronada. Se cuida. Tá careca? Não, porque essa careca tal. Fazer um implante. Cadê o Raul? Raul tá aí? Raul veio hoje? O Raul estava infeliz com o cabelo dele. Foi lá e fez o implante. Tá todo cheinho aqui na frente agora. Então aquilo que você acha que não está legal na sua vida, conserta, arruma. Dá um jeito de melhorar. Não é verdade? Procura se atualizar mais os assuntos. Eu não gosto de ir lá conversar porque eu não tenho muito assunto para conversar. Procura se atualizar. Não, porque a guerra na Ucrânia, a Ucrânia está em guerra. A Ucrânia, aquele país da África. Pessoa totalmente, Se atualiza. Se atualiza sobre o Brasil, sobre o cenário internacional. Se atualiza sobre os assuntos da vida. Para você poder chegar naquele grupo e conversar e participar daquele churrasco, participar daquela galera que foi para a pizzaria, tal, para você poder se relacionar, conversar. Tá entendendo? Cuide-se de si mesmo. Para de perder tempo à toa. Para que você possa melhorar a sua autoestima, para que você possa viver melhor consigo mesmo. Porque não é as outras pessoas que têm que achar se você está bem ou se está ruim. É você que tem que achar, que tem que determinar se você está bem ou se você está ruim. A opinião das outras pessoas não importa. O que importa é você falar, não, eu estou bem assim, eu estou legal assim, eu me sinto bem assim. Eu vou ficar dessa forma. Ou eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, tal. Então cuide-se. Cuide-se de si mesmo. Para essa carência, para essas neuroses toda da mente cair por terra em nome de Jesus. Tem certas coisas que você não vai mudar. Tem certas coisas que Deus te fez assim. Se Deus te fez dessa forma, é porque é o melhor. Se contente com isso. Se contente com isso. Porque mesmo sendo dessa forma, que não te agrada, mas dessa forma, você pode fazer a diferença nessa sociedade, pode fazer a diferença para a vida de uma pessoa, de duas, de três, não importa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não se conforme. Não se conforme com qualquer tipo de pecado na sua vida. Não se conforme. Eu quero que você feche os olhos agora. E que você entre na presença de Deus. Que você pense em tudo que foi falado aqui. Eu não sei qual o tópico da mensagem que Deus tocou no seu coração, mas fale com Deus nesse momento. De onde surge esse desejo errado no seu coração? Qual é a fonte principal desse desejo errado que surge no seu coração?
Por que você não está vivendo a totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida? Por que esse pecado ainda não foi totalmente erradicado da sua vida? Será que ainda há algum trauma do passado? Será que ainda há algo que não foi superado? O que está acontecendo? Falta na revelação do amor de Deus? Será que foi alguma carência que não foi preenchida? Saiba nessa noite que Deus te ama e que Ele quer que você seja um vencedor. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Ao que vencer, sentará junto comigo e julgará as nações. Ao que vencer, será feito coluna no templo do meu Deus. A promessa do Apocalipse é para os vencedores. E Deus te deu toda a condição de ser um vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E entre na presença de Deus agora. Saia da igreja nessa noite com uma decisão tomada na sua vida. Que não seja mais uma palavra que você ouviu, que não seja mais uma mensagem que você ouviu, mas que você possa sair daqui nessa noite com uma decisão tomada na sua vida. Que você não seja como aquele carro que funciona só com 3 cilindros, mas que você possa realmente funcionar na sua potência total, naquilo que Deus derramou para a sua vida, naquilo que Deus preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Ore a Deus agora, com toda a força do seu coração, em nome de Jesus. Vai orando a Deus. Aleluia.
isso, ó Pai. Derrama, Senhor, a revelação dessa palavra sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para que realmente cada membro dessa igreja, cada pessoa que frequenta a Cristo Salva, meu Deus, sejam realmente transformados pelo Teu poder, ó Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra revelada. Meu Deus, que haja transformação de vida verdadeira, que toda hipocrisia, toda falsidade, toda aparência de religiosidade caia por terra em nome de Jesus. Que esse processo, meu Deus, de destruição da origem do pecado dentro de nós, escrito pelo teu servo Tiago, não seja algo que aconteça na minha vida e nem na vida dos teus filhos, ó Deus. Que nós possamos realmente provar verdadeiramente dessa libertação, ó Pai. Que nós possamos realmente provar de todas as virtudes da morte de Cristo, da ressurreição do seu Filho. Nós não queremos, ó Deus, 30, 40, 50, 60, 90% do seu poder, das promessas do Senhor, mas nós queremos a totalidade, meu Pai. Nós queremos estar realmente no centro da Tua vontade, ó Deus. Nós queremos de fato, meu Deus, ter o nosso nome no livro da vida. Queremos, ó Deus, construir relacionamentos saudáveis aqui na terra e não depender do amor do homem, mas principalmente do Teu amor, Senhor. Que todo pecado enraizado na alma, meu Deus, seja quebrado, cortado em nome de Jesus. Ó Senhor, cura o Teu povo dos traumas do passado, das feridas do passado, do abuso de outras pessoas, dos atos cruéis cometidos. Senhor, que os Teus filhos recebam a revelação desse grande amor que Tu tens por nós, por cada um de nós. Ajuda, meu Deus, os Teus filhos a resolverem todo tipo de carência, de vazio na alma, no coração. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que os Teus filhos possam caminhar olhando para Jesus, caminhar sobre as águas, caminhar sobre as provações, vencer a cada uma delas, para que recebam a coroa que o Senhor tem prometido aos que o amam. Faz a Tua obra, meu Deus, na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Faz a Tua obra na vida da Tua igreja, da Tua noiva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, trabalha forte no coração de cada um aqui. Espírito Santo, trabalha forte no coração daqueles que estão nos escutando através do YouTube, das redes sociais, para que após ouvir essa mensagem, realmente tome decisões acertadas na sua vida. Que não seja só mais uma mensagem, que não seja somente mais uma palavra boa, mas que essa palavra possa provocar atitudes, decisões que vão mudar, que vão transformar a vida dos Teus filhos, Senhor. Que seja assim, meu Pai, pelo Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. E quem está comigo nessa oração, diga amém, Jesus, e aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus!